Bom, Agostinho, ele é um homem polêmico, ele foi um homem controverso, entrou em controvérsia com várias pessoas, tá? Com vários líderes, inclusive. E você tem a base da filosofia de Agostinho aqui, ó. Ele usa o método alegórico, tá? Ele faz uma interpretação alegórica, ele vai para o livro de Gênesis, ele quer saber o que representa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Ele quer fazer uma ponte, só que não é um método assim, original de Agostinho. Você tem aqui Clemente de Alexandria, que utilizava isso muito. Clemente, ele era um homem que usava a alegoria, o alegorismo. E depois o discípulo de Clemente, que foi Orígenes de Alexandria. É um método que, se você, como um teólogo, como um pensador cristão, dominar perfeitamente, você vai descobrir muita coisa na Escritura, mas muita coisa mesmo. Você imaginar o seguinte, ó, Moisés, até coloquei num dos meus vídeos lá de filosofia cristã. Moisés, ele pega e ele quebra a tábua da aliança. Quando ele quebra a tábua da aliança, ele tem que voltar para o Monte Sinai para poder receber a tábua de novo. O que representa isso profeticamente ou alegoricamente? Representa aqui a morte de Cristo. A lei, ela matou Cristo. Moisés, ele é o responsável pela morte de Cristo. Ele arrebenta com as duas tábuas da lei. E só que o que acontece? Moisés também representa Cristo. Quer dizer, aí Cristo fala: ninguém pode tirar a minha vida, sou eu quem tiro a minha vida. Quer ver? Moisés está representando Cristo se sacrificando. Só que depois o que faz Moisés? Ele retorna para o Monte Sinai de novo, mostrando o que? A ressurreição de Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele foi para os céus. Agora o que faz Cristo? Ou o que faz Moisés? Ele desce novamente com as tábuas da lei. A descida de Moisés das tábuas da lei é a descida do Espírito Santo. Representa Cristo enviando o Espírito Santo com a lei que não pode ser quebrada mais. Quer dizer, o Espírito Santo não pode ser sacrificado. O sacrifício é de Cristo. Essa leitura que eu fiz para vocês agora é uma leitura alegórica. Eu utilizei um método alegórico. Quando você vai para a carta do autor aos Hebreus, ele usa alegoria, comparando Cristo com Moisés, Cristo com Josué, Cristo com os anjos, Cristo com Melquisedeque, Cristo com o tabernáculo, Cristo com Abel. Quando você usa o método alegórico, é para você encontrar Cristo no Antigo Testamento. Então, um dia desse eu teve uma pergunta no grupo lá sobre Sansão, se a morte de Sansão era um suicídio ou não. E aí eu disse: não, Sansão é um camarada que ele representou o sacrifício de Cristo. Da mesma maneira como ele esteve preso no calabouço, Cristo também foi ao mundo dos mortos. E quando Cristo sai do mundo dos mortos, o que Cristo faz? Igual Sansão fez com as pilastras, ele empurrou as pilastras e destruiu o templo de Dagon. Cristo também destruiu o templo da morte, quer dizer, ele se adorou. O próprio Sansão, quando ele foi lá para a terra dos filisteus, ele pegou os portões da terra dos filisteus, colocou em cima dos ombros e levou. E Cristo fala: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Cristo fez a mesma coisa. Você tem que, se você dominar o método alegórico, você vai conseguir fazer muitas pontes também de interpretação, e você vai ver que Abraão é Cristo no Antigo Testamento. Ele sai da casa dele, da terra dele, da parentela, para a terra que Deus vai mostrar para ele. Deus frisa a palavra terra: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Cristo faz a mesma coisa, ele sai da terra dele e ele vai para a terra que Deus mostrou para ele. Você vai aprender muitas coisas. O Abraão desce ao Egito, depois Abraão sobe do Egito. Cristo também desceu ao Egito e subiu do Egito. Abraão, a arca de Noé, tanto Noé quanto a arca são símbolos de Cristo. Esse método alegórico, essa turma aqui dominou bem. Ó, Clemente de Alexandria, Orígenes, Anselmo, Agostinho. Depois vão surgir no seio da igreja alguns pregadores que detestam o método alegórico. Eles querem o método literal, quer dizer, preto no branco. É para ser, então é para ser. E você vai ter sempre os alegoristas e você vai ter os literalistas. Geralmente os literalistas, eles são muito fundamentalistas, quer dizer, é o que está ali do jeito que está ali.
E os alegóricos, eles já são mais progressistas, mais libertários, mais livres, né? Não são tão fundamentalistas assim. E aí chega aqui Agostinho e ele fala sobre, ele usa a alegoria da cidade dos homens e a cidade de Deus. Deus, na cidade dos homens, está a cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? É a igreja. Agostinho entende que a igreja é o reino de Deus. E que o reino de Deus, ele não virá mais, porque ele já veio. Quando veio o rei, né, Jesus, veio o reino também. É impossível que o rei venha e que o reino não venha com ele, porque o reino está no rei. E se o rei Jesus já veio, o reino veio também. E ele vai fazer uma interpretação que vai ganhar peso para a Igreja Católica. A Igreja Católica entende claramente que ela é o reino de Deus. E aí, o que eu vou fazer com a escatologia? Porque quando você pega uma chave hermenêutica, isso é importante, tá? A alegoria é uma chave hermenêutica. Chave hermenêutica é aquela que você vai utilizar para abrir os textos. Quando você pega uma chave hermenêutica, você tem que saber se ela cabe em todas as portas. E se você quiser abrir todas as portas com aquela chave hermenêutica, você precisa de uma hermenêutica muito boa. E aí, o que eu faço com a escatologia? Eu tenho que interpretar a escatologia. A escatologia é a doutrina que se ocupa com a doutrina do fim dos tempos. Eu tenho que interpretar. O pessoal, existe um pessoal chamado de quiliastas naquele tempo. Quiliastas. Por isso que eu fico um pouco chateado com as pessoas que não gostam disso da teologia. Porque tem coisa que você tem que ter um vocabulário teológico, senão você não aprende nunca, né? E quantas palavras eu trouxe para vocês aqui. Não é eu que inventei, está na teologia, né? Então naquele tempo tem os quiliastas. E o que dizem os quiliastas? Deus vai trazer o reino ainda. Ele não veio. Quiliastas são aqueles que acreditam no reino literal de 1000 anos. É o milênio. Os milenaristas. Se você crê que Deus vai trazer o reino milenial, você é um quiliasta, você é um milenarista. E os quiliastas, eles fazem uma leitura do Apocalipse acreditando o quê? Que o reino de Deus será quando Deus acabar com a potência de Roma. E Roma é a besta do Apocalipse, e Roma tem que acabar para que Cristo traga o milênio. O que faz Agostinho? Ele reinterpreta, ele está alegorizando. Ele diz o seguinte: o milênio não significa literalmente 1000 anos. Ele representa figuradamente a eternidade. É um símbolo da eternidade, é um número completo, perfeito. 1000 anos é um símbolo. O reino de Deus não pode durar 1000 anos. Por quê? Desde quando Deus é rei? Desde sempre. É extraordinário, né, irmãos? Desde sempre. Deus não passou a ser rei. Deus sempre foi rei. Agora ele veio. E quando ele veio o rei e não trouxe o reino? Não, ele veio e trouxe o reino. Algum dia ele vai deixar de ser rei? Jamais. Ele é rei eternamente. Se ele é rei eternamente, não posso pensar num milênio que diminui o reino a um período de tempo de 1000 anos. Aí esse é o primeiro ponto. Você vê que Agostinho ele é controverso mesmo. Ele não tem problema em bater de frente com a tradição. Ele bate. Aí ele fala o seguinte: tá bom, eu pego a Bíblia. Aí eu vou folhear a Bíblia todinha. Folhear. Em quantas passagens da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, você tem a palavra 1000 anos? Uma vez. Você só tem a palavra 1000 anos no capítulo 20 de Apocalipse. Só. E todas as outras passagens da Bíblia falam de quanto tempo de reino? Eternamente. Eternamente. Para sempre. Eternamente. Para sempre. Aí eu quero saber o seguinte: como que eu vou pegar? Eu vou pegar todas as passagens da Bíblia, eu vou reduzir em um texto. O que diz a hermenêutica? Que você tem que pegar o contexto. Você tem que pegar uma passagem e interpretar ela de acordo com o restante das Escrituras. Você não pode fazer todas as passagens da Escritura e passar por uma passagem só, porque aí isso é anti-hermenêutico. Portanto,
Se só tem uma passagem que fala de milênio e as outras falam que é eterno, eu vou ficar com aquelas que falam que é eterno e vou interpretar essa única passagem junto com as outras. Bom, a partir daqui ele entende o seguinte, que o milênio já começou, tá vendo? Começou quando o rei veio e que não tem fim. E que agora nós vamos conviver eternamente, preste bem atenção nisso, eternamente, num reino duplo, reino dos homens e reino de Deus. Reino dos homens e reino de Deus. Eu vou ter que dividir em duas partes aqui, senão as pessoas que assistirem o vídeo não vão entender, mas vocês que estão aqui presentes vão entender. O reino de Deus, ele é eterno, porque dentro do platonismo, Plotino, Platão, a terra ela é eterna, não tem fim do mundo, não tem fim do mundo, não um fim do mundo, com um meteoro caindo e acabando com a terra, tsunami engolindo tudo. Não é isso que o Apocalipse quer dizer. O Apocalipse ele quer dizer o que então? Ele quer dizer que quando Cristo veio, chegou o fim do mundo. E o mundo não acabou. Porque não se trata fim do mundo físico, se trata fim do mundo para o pecado, fim do mundo para o diabo, fim do mundo para a morte. Cristo veio e inaugura na sua vida a vida eterna. Ele traz o reino de Deus, ele te dá o Espírito Santo, ele te dá a palavra da vida eterna e você já ressuscita. Você vai para a primeira ressurreição. Então, para Agostinho, primeira ressurreição não significa a ressurreição de corpos mortos, significa a ressurreição do homem inteiro. O homem ressuscita, ressurge para Deus, e é isso que significa. Essa postura de Agostinho é chamada de amilenismo. Amilenismo, não existe milênio, tá? Não tem milênio, amilenismo. Não tem milênio de 1000 anos literais. O reino de Deus é eterno. A terra não vai acabar. A terra não vai acabar. O mundo não vai acabar. A terra foi criada por Deus e ela vai ser renovada quantas vezes for necessário. Deus não criou a terra para que ela seja destruída. Mas o que vai acabar? Vai acabar o sistema do diabo na vida das pessoas. E aí, o que vai acontecer com o reino de Deus? Agostinho disse, tomando as palavras de Jesus, ele vai crescer e vai tomar conta da terra inteira. A terra vai ser cristianizada, o evangelho vai prevalecer. Vai chegar no momento em que a terra inteira estará cheia do evangelho. Só que vai ser o convívio de joio e de trigo. Cristo vai retirando da sociedade dos homens, da cidade dos homens, ele vai retirando os salvos, e os ímpios continuam indo. Existe um inferno de fogo literal para Agostinho? Fica difícil de saber, porque ele alegoriza tudo, mas ele acredita que os não predestinados vão para a danação eterna. Ele não nega isso. Só que ele tem uma doutrina da graça, e por isso que a gente tem que, como teólogo, tem que repensar muito sobre as nossas pregações. Existe uma doutrina da graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele é um cristão católico, a gente não pode esquecer disso. Quer dizer que tudo é válido. A missa é válida, a vela é válida, a novena é válida, a intercessão é válida. O purgatório que vai surgir depois, não na época dele, mas vai surgir depois, será válido também, porque pela graça Deus vai salvar todos os pecadores. Todos. E por quê? Porque Deus não tem a menor intenção de acabar com o mundo, de explodir o mundo. Não é assim que se entende a graça de Deus. Não é possível que o pecado prevaleça e vença. Agora você imagina, dá para reduzir o pensamento de Agostinho em um livro, em uma aula, em um debate, num fórum, numa discussão? E como que a pessoa pega e fala, eu sou teólogo e rejeito Agostinho, sem ter lido nada de Agostinho? Como que simplesmente fala, está errado, é antibíblico, não sei o que, mas não conhece, não entende, não entende nem na psicologia do homem, nem nos escritos, que está errado, não precisa de Agostinho, só precisa de Bíblia. Quer dizer que a pessoa está, na verdade, fugindo da responsabilidade de pensar uma doutrina teologicamente como foi apresentado.
Se Agostinho está certo na teologia dele e na filosofia dele, e o que está errado é outro mérito, mas o primeiro ponto para me saber se é certo ou errado é conhecer o que ele disse. Mas conhecer o que ele disse pelo que ele disse. Por isso que eu falei para vocês, completar a literatura de Agostinho e sobre Agostinho. Procurem ler o que ele escreveu, ele mesmo escreveu, e entre lá com a sua compreensão. Mas tem que reconhecer que a gente está no primeiro degrau da teologia ainda. É uma graduação, quer dizer que tem muito chão pela frente. Eu lembro quando eu comecei a estudar teologia, que eu estudei o curso básico de teologia. Eu me sentia um mestre em teologia. Curso básico. Em 7 meses já estava dominando a teologia da minha denominação. Já era o professor titular da escola bíblica dominical. E eu achava que já sabia. E olha que eu tinha feito um curso pré-teológico. Não era nem teológico o curso. Era um curso pré-teológico. Me sentia formado. Agora que já se passaram aí 23 anos desde que eu comecei a estudar teologia, o que eu descubro? Que uma pessoa passa a vida inteira estudando teologia, aí ele fala que ele vai fazer um mestrado, e se no bacharel você tem que estudar lá uma cadeira de mais ou menos umas 48 disciplinas, quando você vai para o mestrado você tem que reduzir isso aí ao que é que você quer das 48, escolhe uma. Como assim? Escolhe uma. Você está fazendo um mestrado. Depois que você termina o mestrado, daquilo que você sabe, escolhe um assunto para você fazer o doutorado. Você vai ficar doutorado em um assunto, não é numa disciplina. Não é doutor em teologia. Você é doutor em um assunto. E depois você vai fazer um PhD. Você vai fazer um ThD. E é sempre assim. A linha é mais ou menos a seguinte, ó. Daqui, entendeu? Daqui, ó. Para você ficar bom nisso aqui. Nisso aqui. E esse restante de conhecimento que você tem de teologia é superficial. É rascunho. É rabisco. Por isso, a gente estudou um pouquinho hoje. 2 horas de Agostinho. Cada vídeo de 15 minutos. Domina Agostinho? Não domina, tá? Tem coisa que escapou, mas escapou um monte de coisa aqui, infinitamente. E você fala, agora eu vou começar a estudar Agostinho. Então se prepara para estudar a vida inteira, se você quiser se tornar um especialista em Agostinho. A concepção dele está errada? Está certo? Para terminar o próximo vídeo eu vou falar sobre a ideia que ele tem sobre a ressurreição. Se ele tem essa ideia de reino de Deus, o que ele pensa sobre a ressurreição? Sobre a salvação da alma. Como que a alma é salva, afinal de contas? Vamos tomar um café?